Olá, pessoal! Bem-vindos à trilha 7 de Geografia. Sou o professor Gilson e nós vamos dar seguimento aos nossos estudos, iniciando hoje o livro 2. Na aula de hoje, nós falaremos um pouquinho sobre o mundo dividido na era da globalização. Nesse aspecto, falaremos, por exemplo, de como surgiu o termo desenvolvimento e subdesenvolvimento, tema que nós já estamos estudando há um tempo quando falamos sobre IDH. Eu vou pedir aqui para vocês abrirem na página 4 de vocês, do caderno 2, para continuarmos aqui dar seguimento. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos retomar aqui o conceito de subdesenvolvimento e depois nós falaremos um pouquinho dessa origem. Na aula de hoje, nós faremos uma avaliação, uma análise um pouco que histórica de como surgiu o termo subdesenvolvimento, de como os países hoje tidos como desenvolvidos fazem parte desse cenário. Vamos lá então. Primeiramente, temos que nos lembrar que hoje os países subdesenvolvidos, esse termo que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos falar sobre isso, ele existe para designar países que possuem um baixo índice de riqueza, né? Ou seja, uma economia que é enfraquecida e também com alguns fatores estruturais sociais que são enfraquecidos. Como, por exemplo, além dos baixos índices de pobreza, outros aspectos que estão ligados a questões sociais, a questão de educação, por exemplo. Então, os países subdesenvolvidos, que tem também um grupo de países em desenvolvimento, isso nós vimos em nossas aulas, eles são territórios que apresentam uma relação de dependência econômica com relação aos outros países. Então, esses países eles dependem dos outros ou de forma econômica ou por uma questão social. E hoje o que nós temos é uma disparidade, né? Uma distância entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Mas quando surge o início, né, dessa disparidade aqui, quando essa disparidade passa a existir e essa distância passa a ser maior. A nossa explicação mais lógica para isso vai surgir durante o século XV. Para quem se lembra aqui, quando os países europeus saem à frente na questão de colonização. Então, eles começam a colonizar territórios por uma série de interesses que é ligado sempre à questão econômica, de fortalecimento econômico por parte desses países. Então, a explicação para que os países sejam hoje mais evoluídos, sejam desenvolvidos, está ligado à colonização. Ou seja, são aspectos históricos, inclusive, que vão trazer esse cenário que temos hoje. Logo após, então, entre o século XV e o século XVI, nós temos o início desse processo. No século XVIII, acontece a Revolução Industrial e, mais uma vez, a Inglaterra, mais uma vez a Europa, melhor dizendo, sai à frente. Então, historicamente falando, os países europeus, principalmente, eles saem à frente. Eles conseguem se sobressair nesse cenário econômico, principalmente, né, que vai culminar em questões sociais também, questões culturais. Posteriormente, já no século XIX, outros países vão surgir como fortes no cenário europeu e também no cenário norte-americano. Surgem países aqui, Bélgica, Luxemburgo, após a Revolução Industrial, surgem os Estados Unidos como potência, e assim chegando até ao que nós temos hoje.
Esse aumento de países que surgem no cenário econômico vai trazer também o acirramento da competitividade. Existe, portanto, uma competitividade maior por parte desses países. E daí nós temos o início da exploração da Ásia e da África, conhecida como imperialismo ou como neocolonialismo. Destaco que a Ásia e a África hoje são tidos como continentes com baixo grau social, em questões sociais, em questões econômicas. Então vejam, a exploração da Ásia e da África no período do imperialismo tem muito a ver com aquilo que a África é hoje, tem muito a ver com aquilo que a Ásia é hoje. Isso porque os países europeus sempre, no decorrer da história, subjugaram esses povos, viram esses povos como mais fracos, escravizaram nações, não deram a chance desses países se erguerem ou se erguerem como potências, como potências econômicas ou até mesmo como países sem tanto grau de dependência com relação aos outros. E daí surge uma divisão do território africano ligada totalmente a interesses que eram econômicos durante uma conferência denominada Conferência de Berlim. Durante a Conferência de Berlim, o território africano ele vai ser dividido sem qualquer interesse em descobrir, em conhecer um pouco da cultura daquele povo. Então, para quem já leu sobre o território africano, a África hoje, e sempre foi, né, é um mosaico de culturas. Então eu tenho muitas culturas, eu tenho muitos povos, mas também tenho muitos conflitos, ligados inclusive a essa forma de divisão do continente. Então a África ela é dividida de acordo com interesses durante essa conferência, a Conferência de Berlim. A conferência ela tem aqui a participação de diversos países pertencentes à Europa, também países como os Estados Unidos, cerca de 15, eram 15 países, e eles dividem o território africano. Se você observar bem o mapa da África, você vai perceber que a África ela é traçada em linhas retas, o que mostra que não houve, nós já falamos disso em sala de aula, inclusive, que não houve um interesse, digamos, em descobrir e falar e entender a cultura daqueles povos. E aí nós chegamos a um resultado que, inclusive, está ligado à nossa atualidade. Hoje, a maior parte dos países classificados como subdesenvolvidos, eles passaram por um processo de exploração, como esses que estamos falando da África, que foi um continente totalmente explorado. Lógico que é impossível falar desse tema sem citar o nosso caso, sem citar o Brasil, que também foi um país tido como uma colônia de exploração, onde parte da nossa riqueza, onde grande parte da nossa riqueza foi retirada para sustentar ou para fortalecer a economia de países que lá atrás saíram à frente. Historicamente falando, para países que tiveram, inclusive, condições de se erguer como economias. Olha só essa charge, que bacana. Eu tenho aqui o território africano, né, totalmente explorado, e tudo que foi explorado foi levado para a América Anglo-Saxônica, para o norte da América, e também para, exceto o México, né, obviamente, e também para a Europa. Vejam que essa charge ela retrata muito bem o que nós estamos falando, a exploração dessas colônias. Claro que aqui eu estou focando na questão africana, mas eu também tenho que me lembrar que existem países
da própria América, da América Latina, existem os países asiáticos. Então a gente tem que sempre se lembrar, essa charge aí, ela vai ser muito utilizada nos nossos estudos. E aí, após a Segunda Guerra Mundial, muitos países africanos, nós já vimos isso na divisão também, aqui do questão do nacionalismo, eles declaram independência. Eles declaram independência, mas não tinham condições de se tornarem independentes economicamente falando e até socialmente falando. Então eram estados tidos como independentes, mas que eram totalmente influenciados pelos outros países, pelos países centrais, pelos países hoje vistos como desenvolvidos. Então surge esse termo subdesenvolvimento e desenvolvimento para classificar os países ricos e os países também pobres, não só economicamente falando, mas em questões sociais e culturais. Hoje, para vocês entenderem um pouquinho dessa dependência, o que nós temos são países desenvolvidos que dominam tecnologia, são países desenvolvidos que dominam o comércio e, de certa forma, ou de inúmeras formas, aliás, eles acabam influenciando a economia dos países que são subdesenvolvidos. Na próxima aula, quando nós falarmos de divisão internacional do trabalho, vocês vão ver que nós continuamos fornecendo produtos que ajudam muito na economia dos países desenvolvidos, mas que para a gente não tem tanto significado econômico. Nós exportamos matérias-primas, para ilustrar melhor isso, e acabamos importando tecnologia. Por quê? Porque, de certa forma, o domínio da tecnologia está nos países desenvolvidos. Está naqueles países que são mais ricos. Hoje, vivendo em um período de pandemia, a maioria dos estudos aqui citados, a maioria dos pesquisadores citados, embora tenhamos pesquisadores e cientistas renomados e reconhecidos, esses estudos eles são provenientes de universidades internacionais ligadas aos Estados Unidos, ligados ao Japão, ligados à China, que não é reconhecida ainda como um país desenvolvido, mas que é um país rico, um país muito poderoso economicamente. Então, nós temos que compreender que esses países ainda continuam estabelecendo uma certa dependência sobre os países que são subdesenvolvidos. Nós estamos falando em nível Brasil, que tem um nível de subdesenvolvimento conhecido como emergente. Nós falamos sobre os BRICS, por exemplo. Então, ou seja, o nosso nível de subdesenvolvimento ele está acima de países como de níveis africanos. Então, se nos compararmos, somos subdesenvolvidos, nós falamos isso em regionalização, somos subdesenvolvidos, mas existem diferentes níveis de subdesenvolvimento. E isso a gente também tem que compreender, tá bom? Então, na aula de hoje, nós vamos deixar esses conceitos claros. Espero vocês na nossa aula em tempo real. E, para isso, vocês vão fazer os exercícios que estão na página 5, número 1, 2 e 3, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima e um grande abraço.